A palavra ideologia, ela é a junção de duas palavras. Eidos, que significa ideia, e logia, que é raciocínio. Então, nós falamos e acreditamos que a palavra ideologia é justamente um conjunto de ideias, de princípios, ou até mesmo de valores que tendem a orientar a vida de uma pessoa, de um grupo, de uma sociedade, de uma época e de uma nação. Isso é ideologia. O próprio nome ideologia já faz alusão à palavra ideia. Ideologia é a junção do termo logos, raciocínio, e eidos, que significa ideia. Então, o que nós vamos dizer aqui? Que ideologia é justamente a ideia dominante de uma sociedade, ou conjunto de ideias que agem soberanamente sobre a vida de um povo, que orientam esse povo nos seus relacionamentos, na sua cosmovisão, que é a visão de mundo. Ou seja, a ideologia, ela coloca lentes nos seus olhos e lhe faz enxergar a coisa por um prisma. Isso é a ideologia. A ideologia, muitos dizem que é uma falsa ideia, é uma ideia ilusória para falsear a realidade. Então, nós ficamos com esse conceito de ideologia. É uma ideia que age soberanamente, que determina a vida de um indivíduo, que determina a vida de uma comunidade, de um bairro, de uma sociedade e até mesmo de uma nação e de uma época, certo? O mundo é feito, é um complexo de ideologias, e as muitas sociedades existentes nesse mundo têm suas ideologias. Nossa sociedade brasileira também tem várias, mas dentre essas várias, algumas se destacam e sobrepujam. Mas veja bem, algumas coisas sobre a construção do conceito de ideologia. A primeira pessoa a usar esse conceito de ideologia foi um homem chamado Destrutto de Traço. Então, esse filósofo, ele dizia que a ideologia é o resultado da interação das ideias do ser humano com a natureza. Então, é como esse ser humano percebe o seu ambiente. É como esse ser humano sente o ambiente que o cerca. Olha, nós vamos já falar da ideologia de gênero. Eu só estou explicando o que é ideologia. Primeiro apresentei o conceito, agora nós estamos trazendo aqui um apanhado histórico do termo ideologia. Então, esse estudioso, ele disse que ideologia era justamente isso. Para ele, seria uma ciência, uma pesquisa sobre como o homem abraça e assimila e gera suas ideias, e tem as suas ideias, e essas ideias vindo de um relacionamento entre o homem e o ambiente que o cerca, certo? Napoleão Bonaparte usou esse termo ideologia, mas com o sentido de que essa ideologia seria uma ideia dominante que buscava falsear a realidade para manipular as pessoas. Esse conceito foi muito utilizado por Karl Marx, que fazia justamente a distinção entre as classes, a classe dominante, que eram os burgueses, e a classe que era escravizada, vamos dizer assim, uma linguagem até figurativa, né? Mas a classe que era sobrepujada, a classe que estava mais abaixo, os trabalhadores. Era essa classe que, na visão de Karl Marx, trabalhava para enricar a classe dominante. Então, existia, na visão dele, Karl Marx, uma ideologia de que esse domínio de uma classe superior para uma outra classe
era algo natural. Então, essa ideologia era inculcada na cabeça das pessoas, para que as pessoas vissem isso com naturalidade e para que não houvesse conflitos entre as classes, certo? Eu estou apenas expondo a ideia do Karl Marx, não estou concordando com ele, porque eu não sou comunista, certo? Eu não concordo com certas ideias e com o comunismo, ou com o socialismo. Mas veja bem, na visão de Karl Marx, seria necessário uma ruptura com essa ideia dominante, e isso só através de uma revolução, certo? O desenvolvimento histórico dessa teoria, dessa ideia, daquilo que é ideologia. Pois bem, agora nós vamos para aquilo que realmente nos interessa, que é a ideologia de gênero. Passado esses 9 minutos, você que ainda está aqui conosco, agora nós vamos falar da ideologia de gênero. Algumas perguntas surgem nesse sentido. É possível realmente mudar completamente o sexo? É possível? É necessário essa mudança de sexo na vida de alguém? Essas ideias têm sido muito combatidas, ou melhor, têm sido muito debatidas no meio tanto cristão como acadêmico, em diversos lugares. Mas deixa eu falar para você o que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero passa-nos a ideia, tenta inculcar a ideia na cabeça das pessoas de que não há um gênero com base no sexo biológico. A ideologia de gênero quer deixar a seguinte ideia: ninguém nasce homem e nem mulher. Não se nasce homem, nem se nasce mulher. A ideia que eles apresentam é que as pessoas, elas nascem como se fossem neutras, e elas vão se descobrir mulher ou homem. Daí eles afirmarem que o menino pode, de repente, se descobrir mulher. Ele pode agir como mulher. Então, o gênero dele não será determinado pelo sexo biológico, né? Até alguém me ligando aqui, é do Pará. Olha só. A pessoa se descobre. Diz a ideologia de gênero. Uns podem se descobrir mulher, outros podem se descobrir homem. Então, eles dizem que o gênero não é determinado pelo sexo biológico. Não é aquela questão que a Bíblia nos fala que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Daqui a pouco nós vamos defender essa ideia bíblica pelo ponto de vista da ciência e da biologia. Por enquanto eu quero dizer isso. Então, eles fazem uma distinção entre o sexo biológico e o gênero. Outra coisa que eles dizem é o seguinte: não existem só dois gêneros, dizem os defensores da ideologia de gênero. Um abraço para a Laís Alves, que está conosco, e também para Francisca Alves, nosso amigo Leison. Deus os abençoe. Então, o que dizem essas pessoas? O que dizem os que defendem a ideologia de gênero? Dizem justamente este fato, que não existem somente dois gêneros. Não existem somente dois gêneros, homem e mulher. Existe uma multiplicidade, uma variedade de gênero. E o indivíduo, por si só, dizem eles, por si só, deve descobrir qual é o seu gênero, certo? Isso é uma tentativa de romper com a ideia bíblica de que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Isso é uma tentativa de dizer que a família ela pode ser constituída por dois homens, ela pode ser constituída por duas mulheres, e estes mesmos tendo até
a liberdade de adotar uma criança. Então, esse é o conceito de gênero. Agora, deixa eu mostrar para você um pouco do desenvolvimento histórico desse conceito. Porque Karl Marx, ele morreu em 1884, então ele colocava a seguinte afirmação, a seguinte ideia, de que essa família patriarcal, que é a ideia conservadora de um homem, uma mulher e os seus filhos, certo? Família patriarcal. Ele dizia que essa ideia de família patriarcal subjugava o gênero feminino. Então, as mulheres, na visão de Karl Marx, as mulheres e os cônjuges, não só a mulher, mas os cônjuges, eram obrigados a ter relações sexuais somente com o seu cônjuge. Então, Karl Marx falava que isso era subjugar a pessoa, isso era tirar a liberdade da pessoa. Olha que absurdo. Olha que absurdo. De Karl Marx, nós temos depois uma estudiosa, uma filósofa, chamada Simone de Beauvoir, que escreveu um certo livro. Ela disse da seguinte forma: não se nasce mulher, descobre-se mulher. Então, essa mulher é como se ela fosse a patriarca do feminismo. Logo, essa concepção de ideologia de gênero nasce no marxismo de Karl Marx e nasce também no feminismo. Então, logo essas ideias passaram para as ruas, porque nós tivemos o desenvolvimento histórico dessas ideias. As mulheres passaram a ir para a rua para exigir o direito de ter a máxima liberdade de usar o seu corpo como quer. No sentido de que essas mulheres que iam para a rua, nuas da cintura para cima, né, mostrando os seios, isso como um simbolismo de liberdade sexual, de liberdade de uso do próprio corpo. Elas pregavam a ideia, e até hoje isso existe, anunciavam e anunciam a ideia de que a mulher ela é livre para ter o domínio do seu próprio corpo, ela pode sair com quem quiser, se deitar com quem quiser, certo? Essa é uma ideia ilusória. Partindo do feminismo, surgiu o movimento LGBT. Eu trouxe até aqui alguns dados para você. Em 1979, 75 mil pessoas participaram em Washington da primeira marcha pelos direitos de gays e lésbicas. Então, essa ideia que surgiu lá com Karl Marx, né, que a família patriarcal, um homem e uma mulher juntos dentro de um lar com seus filhos, isso seria subjugar um dos dois, a mulher poderia estar abaixo do homem, ou vice-versa, e que não havia necessidade de esse ser o padrão de família. Essa ideia da filósofa, da Simone de Beauvoir, que dizia que a mulher não nasce mulher, mas ela se descobre mulher, essas ideias foram para as ruas. Surge o movimento feminista, surge o movimento LGBT e chega até o Brasil em 1997, a primeira grande manifestação em prol dos direitos LGBT. Então, esse é um rápido desenvolvimento dessas teorias de gênero. E esse feminismo, que eu já vi até pessoas da igreja dizendo, né, dizendo-se feministas, afirmando que são feministas, esse feminismo ele é ilusório. E eu quero apresentar para você aqui, rapidamente, eu estou de olho no horário, que ainda tem um compromisso já, mas eu quero apresentar para você aqui, rapidamente, algumas mentiras do feminismo. Olha só, eu trouxe aqui. A primeira mentira: luta por direitos iguais. Gente, a nossa Constituição já prescreve, já está na nossa Constituição que homens e mulheres têm direitos iguais. A mulher tem direito à carga horária
igual a carga horária de trabalho igual a do homem. A mulher tem direito ao voto, certo? A mulher tem liberdade de expressão tal qual tem o homem. A mulher tem liberdade de